Olá, pessoal! Nós vamos, nesse vídeo, continuar falando de equações diferenciais lineares de segunda ordem não homogêneas. Que a gente já viu, né, dessas equações lineares não homogêneas. No vídeo anterior, nós vimos que a solução geral de uma equação diferencial linear não homogênea se obtém adicionando duas parcelas. A primeira parcela é, que a gente chamou de YC, a função complementar. Ela é a solução geral da equação diferencial linear homogênea associada à equação dada. E a YP é uma solução particular da equação dada. Essa solução particular da equação dada, nós vimos já que tem dois métodos. O primeiro método, que a gente já viu, que é o método de variação dos parâmetros, que serve para qualquer que seja o tipo de coeficientes da equação diferencial linear. Mas agora o que a gente vai ver é um outro método, que é o método dos coeficientes a determinar, que não é tão geral, porque primeiro que ele tem que ser só para equações a coeficientes constantes, e assim mesmo nem todas. É o que a gente vai ver agora. Então, equações diferenciais lineares de segunda ordem não homogêneas, parte 2, porque a parte 1 foi a que a gente já viu. Parte 2, métodos que você determinar. Então, aqui eu estou só relembrando o que a gente viu na videoaula anterior, que é isso daqui, né? Aqui está a equação linear de segunda ordem não homogênea, onde está o que eu acabei de falar, que é a solução geral vai ser a soma de uma YC com uma YP. A YC é função complementar, ela é uma combinação linear arbitrária de duas soluções, que constitui o sistema fundamental de soluções da equação diferencial linear homogênea associada à equação dada, que é essa aqui, com zero, né? E tem ainda a solução particular, que a gente já sabe fazer com um método, que é o método da variação dos parâmetros, que a gente já viu, e agora nós vamos ver o segundo método. Então, a solução particular. Então, está aqui os métodos, variação de parâmetros, que a gente já viu, e métodos que você determinar, que a gente vai ver agora. Agora, aqui eu chamei a atenção já antes, e está aqui escrito também, não serve para qualquer equação linear não homogênea. Primeiro lugar, como eu já falei há pouquinho, ela precisa ser a coeficientes constantes, tá? E além disso, o g de x vai ter que ter uma forma especial que a gente já vai ver qual é. Então, se for coeficientes variáveis, nem pensar de usar esse método aqui agora, tá? O único que dá para fazer daí é o método de variação dos parâmetros, que a gente já viu. Muito bem, então agora vamos supor que todas as equações que a gente vai ver aqui são todas a coeficientes constantes, e vamos ver que forma precisa ter esse g de x, que eu disse que tinha que ser uma forma especial para poder usar esse método dos coeficientes a determinar. Então, vamos ver através de exemplos, a gente vai construindo a regra. Exemplo 1. Está aqui a equação, derivada segunda, menos 3 derivada primeira, mais 4y igual a 3 na 2t. Será que esse 3 na 2t faz parte dessas tipos especiais, formas especiais, né? Que admitem que a gente use esse método? Bom, para poder entender isso, nós temos que pensar qual é o raciocínio que tem por trás desse método. O raciocínio que tem por trás desse método é parecido com o raciocínio que a gente fez quando trabalhou com equações a coeficientes constantes homogêneas. O que a gente fez lá? Por exemplo, essa equação que está aqui. Essa aqui é uma equação, né, homogênea, porque ela é homogênea associada dessa. Ela é homogênea. Qual é o raciocínio que tinha para resolver essa equação? Que dizia, ela admite soluções do tipo E na RT, né? É isso que a gente fazia. De substituir a Y por E na RT e descobrir a R's, né? Que levava a solução que a gente estava procurando. Mas qual é o signo interpretado? O signo interpretado é o seguinte, ó. Uma exponencial, quando a gente deriva, ela sempre continua a mesma exponencial e vai mudando só os números na frente, aqui R, R quadrado, etc, né? Mas sempre fica com exponencial. Então, a gente pensou assim, bom, pode ser que tenha uma exponencial, um R especial, que a gente vai calcular, e daí que está de tal maneira que fazendo essa combinação linear aqui, ou seja, multiplicando o y pelo menos 4, a derivada por menos 3, a derivada segunda, e juntando tudo, acaba dando zero, cancela tudo, né? Pois é, agora, daí a gente substituía isso e obtinha uma equação, chamada equação característica, né? Onde a gente acabava descobrindo os R's e escrevia a solução geral. Muito bem, isso aí já é das homogêneas.
Agora o raciocínio é parecido, tá? Então, eu estou olhando agora aqui, eu não quero que dê zero, agora eu quero que dê 13 na 2t. Então, eu posso imaginar que exista um número especial, tá? Multiplicando o e na 2t, tal que quando eu derivar, e quando eu multiplicar por menos 3 a derivada primeira, quando eu pegar, somar, juntar com a derivada segunda, quando eu multiplicar por menos 4 a própria y, fazendo essa combinação linear específica aqui que eu tenho aqui do lado de cá, quem sabe me dê 3 na frente do e na 2t. Ou seja, eu estou supondo que exista uma solução particular do tipo constante, que eu vou descobrir qual é, vezes e na 2t, tá? O 2 é o mesmo 2 que está aqui, que vai aqui. Eu mantenho a fórmula exponencial, porque aqui eu vou fazer uma combinação linear dessas exponenciais. Então, tem que ser a mesma exponencial. Mas aqui na frente é um número que vai multiplicar, e esse número que eu vou tentar descobrir. Então, esse é o número que se chama coeficiente, que está multiplicando, né? É coeficiente a determinar, porque eu quero determinar. Daí que vem o nome do método, tá? Então, o método dos coeficientes a determinar sempre vai ser assim, constantes que você vai colocar na frente de alguma coisa parecido com o que está aqui, tá? E que a gente vai calcular. Então, o coeficiente a determinar. Aqui, no caso, eu tenho só um coeficiente a determinar, que é o A. Então, vamos ver se dá certo? Vamos substituir aqui o Y por A na 2t. E, consequentemente, as derivadas, né? Fazendo isso, vai aparecer isso que está aqui, ó. Tá? Aqui vocês podem reconhecer, ó, aqui está o próprio y, né? Aqui está a derivada segunda, a derivada primeira, né? O y', e aqui está a derivada segunda, ó. Então, eu substituo aqui, né? O y por a e na 2t. E isso eu quero que dê igual ao 13 na 2t que eu tenho aqui. Então, juntando aqui vai dar menos 6a e na 2t, que tem que ser igual a 13 na 2t. Consequentemente, menos 6a vai ter que ser igual a 3, ou seja, o a vai ter que ser igual a menos 1/2. Então, o a igual a menos 1/2 colocado aqui, vezes e na 2t, façam que eu tenha uma solução da minha equação diferencial com o 3 na 2t. A solução geral vai ser a soma, então, disso que eu acabei de encontrar aqui, que está aqui, solução particular, somada com a YC, que está aqui na frente, que é a solução geral da equação diferencial linear homogênea associada à equação dada, que é a que está aqui do lado. Então, esse é o exemplo 1. Fácil, né? Tranquilo. Vamos ver outros formatos possíveis. Não é só exponencial que vai dar para usar. Aqui eu estou colocando como exemplo 2 uma equação que tem o mesmo lado esquerdo do exemplo, ou seja, tem a mesma YC do exemplo 1, tá? Mudei aqui, 2 seno t. Será que eu poderia pensar o quê? Né? No raciocínio que eu desenvolvi há pouquinho, vocês podiam pensar, bom, quem sabe tem aqui uma constante vezes seno t, que também dê certo, né? Que consiga achar essa constante de tal maneira que essa combinação linear dê 2 seno de 2t. Tentem fazer, tá? Substituam y por a seno t. Vocês vão ver que não vai dar certo. Eu não fiz aqui isto, deixo para vocês verificarem, e aqui está o justifique. Tá? O justifique é isso, tá? Então, tente usar só a seno t, a semelhança do que tem aqui, e vocês vão ver por que não vai dar certo. Eu já vou explicar para vocês que é o seguinte, tá? Que como a gente deriva o seno, não fica só o seno, né? Mas deriva o seno, vai aparecer cosseno também. Então, eu preciso dar um espaço também para aparecer cosseno para funcionar. Então, por isso que, quando eu uso seno, eu sou obrigada a usar cosseno junto. Para quê? Para que as derivadas continuem no mesmo formato que estou colocando aqui. Se eu derivo isto, vai continuar tendo seno e cosseno, vai continuar no mesmo formato. Então, é isso que vai funcionar, tá? Então, A seno t mais B cosseno t, derivo tá aqui. A cosseno t, isso aqui é a derivada primeira, isso aqui é a derivada segunda, e depois eu substituo na equação diferencial, tá? Então, vocês têm aqui a derivada segunda, menos 3 vezes a derivada primeira, e menos 4 vezes a própria y, tá tudo aqui, igual a 2 seno t, que é o que a gente quer. Aí, depois, vocês reagrupam, separam o que tem seno e o que tem cosseno, e aqui do lado tem só 2 seno t. Mas, o que tiver multiplicando seno do lado esquerdo, que é menos 5a mais 3b, que eu já sublinhei aqui antes, tem que ser igual ao que multiplica seno do outro lado, que é o 2. Está aqui, então, uma primeira equação, tá? Depois, o que está multiplicando cosseno desse lado
tem que ser igual ao que está multiplicando o cosseno desse, que como não tem, é como se fosse um zero cosseno de t, né? Então, o menos 3a menos 5b tem que ser igual a zero, está aqui a segunda equação. Vocês têm, então, um sistema algébrico para A e B, onde vocês vão encontrar, então, o A e o B, tais que, substituídos aqui, dá uma solução da equação diferencial não homogênea. Está aqui, então, a solução particular, com A e o B que calculei, né? E eu vou depois somar com a YC, que é essa daqui, né? Essa aqui vem da linear homogênea associada à equação dada, e a YP é essa que eu acabei de calcular. Tranquilo? Então, vamos a mais um exemplo. Exemplo 3. Aqui, eu não tenho exponencial e nem tenho seno, né? É outra coisa que eu tenho aqui, tá? Eu tenho, poderia chamar um polinômio de grau 2, né? 4t ao quadrado menos 1. E aí eu penso assim, será que, né? Eu posso tentar descobrir algum polinômio de grau 2 que faça com que essa combinação linear aqui feche com o que eu tenho aqui, 4t2 menos 1? Bom, a gente já sabe que se eu colocasse só AT2, não ia dar certo. Por quê? Porque as derivadas vão dar termos com t na 1 e depois com t na 0 também, né? Então, o que a gente aprende daqui? Quando eu tiver um polinômio de grau, no caso 2, eu vou ter que prever um espaço para t ao quadrado, para t na 1 e para t na 0 também, tá? Se fosse 3, t ao cubo, aqui teria t ao cubo, t na segunda, t na primeira, t na 0. Eu tenho que sempre colocar, se tiver grau n, eu vou sempre ter n mais uma constante para determinar. Grau 2, eu tenho 3 constantes para determinar. Então, eu coloco isto, derivo uma vez, derivo duas vezes, tá aqui, vocês estão vendo? Cada vez que eu derivo, vai baixando o grau aqui, né? E aí eu vou substituir na equação diferencial dada, e de novo eu vou reagrupar de acordo com as potências de t. O que tem multiplicando t ao quadrado deste lado, que é menos 4a, tem que ser igual ao que está multiplicando t ao quadrado do outro lado, que é 4. Daqui a primeira equação do meu sistema. Depois, menos 6a menos 4b multiplica o t. Aqui não tem, é como se fosse mais 0t. Então, aqui está o 0, né? E depois, o que tem multiplicando o t na 0 é o menos 1. E está aqui o menos 1 é a terceira equação. Daqui a gente acha a, b e c, substitui lá de onde a gente começou, chegou na YP, está aqui YP, somo com a mesma YC que está aqui já, né? Isso aqui é YC, e a YP que eu acabei de calcular, e pronto, está aqui minha solução geral. Exemplo 4. Exemplo 4, de novo eu continuei com o mesmo lado esquerdo aqui, e aqui eu tenho exponencial vezes cosseno. Tá, eu já tinha visto exponencial sozinha, tinha visto seno sozinho, que eu tive que juntar com cosseno, e agora eu estou vendo exponencial com cosseno. Será que funciona? Sim, desde que eu tenha também a possibilidade de ter senos multiplicando o e na t. Você já sabe qual é o raciocínio. Pensem nas derivadas que vão aparecer daqui e tem que ter espaço para elas. É isso que a gente faz, tá? Então, aqui eu vou ter um coeficiente a determinar, vezes e na t cosseno de 2t, e um outro coeficiente a determinar, vezes e na t seno de 2t. Tá aqui o raciocínio. Para calcular derivada primeira e derivada segunda, é mais conveniente, tá? Para facilitar as contas, é mais conveniente a gente primeiro colocar em evidência o e na t aqui, tá? Se colocar em evidência o e na t, vai ficar aqui dentro a cosseno de 2t mais b seno de 2t. Aí a gente faz derivada de produto, né? Primeiro vezes derivada do segundo, o segundo daí é todo parênteses, depois segundo vezes derivada do primeiro. É mais simples do que fazer dois produtos aqui em cima, né? Então, a gente monta assim, né? Mas depois a gente coloca em evidência o e na t para ficar mais fácil de fazer as derivadas depois. Mas também, se eu não fizer, vai dar certo igual, tá? Bom, então, aí calcula a derivada primeira, aqui calcula a derivada segunda. Vejo que as contas começam a ficar complicadas à medida que eu vou tendo mais termos nas derivadas, né? Mas é isso aí, é assim mesmo, tá? Então, substitui na equação, quer dizer, substituir aqui na derivada segunda, derivada primeira, próprio isso, e tem que dar menos 8e na t cosseno de 2t. Daí, de novo, reagrupa de acordo com as funções de t que a gente tem. O que tem multiplicando e na t cosseno de 2t aqui é menos 8, tá aqui o menos 8, e do lado de cá, e na t cosseno de 2t é tudo isso daqui, né? Esse parênteses todo,
que vai ficar E na t cosseno de 2t. Esse aí vai ter que estar aqui igual a menos 8. E o que estiver multiplicando seno de 2t, no caso vai ser E na t vezes 2a menos 10b. E aqui do lado é como se fosse um E na t vezes 0, né? Multiplicando o seno, certo? Então, por isso, a gente tem que 2a menos 10b é igual a 0. Tá? Observe aqui também, eu poderia ter simplificado, ter dividido por E na t dos dois lados primeiro, né? E não deixar o E na t aqui. Também poderia fazer isso, né? Ia dar na mesma, porque E na t nunca é 0, a gente pode dividir por E na t, né? Bom, mas eu chegar no meu sistema, A e B está aqui, e daqui a solução particular, e depois aqui a solução geral, que é simplesmente pegar a particular e somar com o YC que eu tinha antes já feito, né? Ok, outro exemplo aqui, eu juntei tudo. Eu coloquei os mesmos termos que eu tive já nos exemplos em separado, ó. Juntei aqui tudo. 3 na 2t mais 2 seno t, menos 8 na t cosseno t. E aí, quantas constantes eu vou ter? Bom, aí tem que olhar, eu vou ter que separar em grupos aqui, né? Um grupo seria esse, o outro grupo seria esse, e um terceiro grupo ainda aqui. O primeiro grupo é responsável por esse termo aqui, A é na 2t. O segundo grupo por B seno t mais C cosseno t. E o terceiro grupo por uma constante na t cosseno 2t e outra constante na t seno de 2t. Então, é A, B, C, D, E. Né? São 5 constantes, 5 coeficientes a determinar. Deriva uma vez, deriva outra vez, substitui, tá? Estou deixando que vocês façam. E vocês vão chegar nesses valores aqui, para essas 5 coeficientes a determinar. Determinados estão aqui. E aí substitui cada coisa no seu lugar. Aqui está YC somando aqui na frente. E o resto é tudo da YP. Ah, isso aqui é YC. Muito bem. A gente pode juntar esses exemplos que a gente fez, tentar montar uma regrinha, tá? Então, o que eu colocaria? Bom, primeiro a gente fez um G de T na forma alguma coisa vezes exponencial. E na alfa T. Aí a gente usou, a gente chama de função tentativa, quando a gente, antes de substituir, a gente usou uma função tentativa A e na alfa T. A gente pegou o mesmo alfa daqui, colocou um A na frente e o A é o coeficiente determinado. Depois a gente viu que com seno e ou cosseno, ou seja, se só tem seno ou se só tem cosseno, se tiver os dois, dá na mesma, tem que sempre colocar os dois, tá? Eu vou ter essa expressão para colocar, é uma constante, um coeficiente determinado vezes seno de beta t e um coeficiente determinado vezes cosseno. O beta a gente pega daqui, né? O beta é o mesmo daqui, aqui o alfa é o mesmo também. Depois, a gente viu também polinômio de grau n e, que eu até comentei já com vocês, grau n vai ter n mais um coeficiente a determinar, tá aqui. Se tiver aqui um polinômio de grau n, mesmo que aqui não tenha alguns termos depois, basta que ele seja de grau n, eu sou obrigada a colocar todos esses coeficientes aqui. N mais um coeficiente a determinar. Então, são essas três coisas que a gente viu. Agora, eu aqui estou colocando o seguinte, é possível juntar as duas primeiras linhas numa só. Eu posso juntar esta aqui e esta aqui, se eu pensar em escrever assim, ó. O 4, estou tentando juntar as duas primeiras, ó. Eu coloco E na alfa t vezes seno de beta e ou E na alfa t vezes cosseno de beta. Vejam que se beta for 0, então o cosseno de 0 é 1, vai ficar E na alfa t, e aqui não vai ficar nada, porque o seno de 0 é 0, né? Então, se o beta for 0, fica só exponencial, cai lá na nossa linha 1, né? E se o alfa for 0, daí aqui vai ficar seno de beta t e ou cosseno de beta, que alfa é igual a 0, e na 0 é 1, né? Então, alfa igual a 0 recai na segunda linha. Então, isso aqui é uma maneira de botar as duas, a primeira e a segunda, numa vez só, e as outras caem aqui como casos particulares. E a solução, a função tentativa que a gente põe, sempre é uma constante, e na alfa seno, mais outra constante, outro coeficiente a determinar, vezes e na alfa cosseno, tá? E outra coisa que eu coloquei aqui também é que dá para juntar as três linhas numa só, na verdade, tá? É fazer o seguinte, eu posso colocar um polinômio multiplicando isso aqui que eu construí agora aqui na linha 4, tá? O E na alfa seno de beta, E na alfa cosseno de beta, e botar um polinômio na frente multiplicando. Claro que se o N for igual a 0, a gente cai para cá, tá? Então, isso aqui inclui tudo. Todos os que a gente já viu aqui em cima estão aqui. É só olhar o alfa e o beta,
E aí vai ter uma parte que tem n alfa vezes seno, outra parte n alfa vezes cosseno do beta t. E depois os coeficientes aqui na frente ainda são com potências de t, de acordo com o grau do polinômio que estiver acompanhando. Tá? Então, aqui estão todos aqui. N mais 1 na linha de cima e N mais 1 na linha de baixo. Vai dar 2 vezes o N mais 1, exceto se o beta for igual a zero. Se o beta for igual a zero, não tem essa primeira linha, né? Porque daí o seno de zero é zero, né? Fica só a segunda linha. Daí, então, não vai ser só N mais 1 e não 2 vezes N mais 1. Então, isso aí é uma síntese da regra, é uma regra, né? Que inclui todos os exemplos que a gente viu. Bom, continuemos. Vou agora tentar usar a regra, ou seja, pegar cada grupo que eu tiver aqui nos outros exemplos e ver qual é o alfa, qual é o beta e qual é o grau do polinômio que acompanha. O alfa e o beta é o que vai identificar o grupo, né? E depois o polinômio que acompanha é o que vai me dizer o que vai aqui na frente, as potências de t que vão aqui na frente. Vamos ver aqui, por exemplo, tá? Aqui eu mudei, o lado esquerdo agora é uma outra equação, é um outro diferente dos exemplos de cima, mas já está aqui YC, tá? Isso aqui é homogênea, que você já sabe fazer. Agora aqui eu tenho só um polinômio, né? O alfa é zero e o beta é zero. O alfa é o que multiplica a exponencial. O beta que multiplica o seno ou o cosseno. Estou tentando usar aqui a regra, a última, que engloba tudo, né? Isso aqui, tá? Então, o que eu vejo? Que o alfa é zero, o beta é zero, e eu tenho um P2, né? Eu tenho um polinômio de grau 2 aqui multiplicando. Então, eu vou usar isso que está aqui do lado direito, com alfa igual a zero, beta igual a zero, e n igual a 2, tá? Então, beta igual a zero já cai fora toda essa primeira linha, porque seno de zero é zero, tá? Beta igual a zero, cosseno de zero é 1, então fica só exponenciais vezes o polinômio. E o polinômio aqui, de que grau ele é? Ele é de grau 2. Então, eu vou ter um termo com t ao quadrado, e um termo em t, e um termo em t na zero. E o alfa, ele é zero, então e na zero é 1, simplesmente, né? E o cosseno também é 1. Então, fica só essa parte aqui, ó. É o que estaria dentro do parênteses, vezes 1, né? Bom, muito bem. Deriva uma vez, deriva duas vezes, substitui, iguala os coeficientes das mesmas potências de t, com t ao quadrado, vai sobrar esse em azul do lado de cá, que é o mesmo azul do lado de lá. Aqui os rosinha do lado de cá e o rosinha do lado de lá. E esse aqui que não tem, igual é como se fosse um zero aqui mais zero, né? E aí, então, é essa última aqui. São 3 equações. Acha E1, E2 e E3, achou YP, somou com YC e está resolvido. Exemplo 7. Quantos grupos eu tenho aqui? Eu tenho 2 grupos, né? Porque cada par alfa-beta define um grupo. Aqui eu tenho alfa igual a 3, que é a parte exponencial. Beta é a parte que tem a ver com seno e cosseno, é 0. Então, aqui o grupo é alfa-beta é 3 e 0. Aqui o outro é outro alfabeto, porque aqui o alfa é menos 2 e o beta é 0, é outro par, tá? Então, são 2 grupos. Cada par alfa-beta define um grupo. E aí depois eu vejo qual é o N. O N não define grupo. O N só me diz quantos coeficientes eu tenho que colocar por conta das potências do polinômio que eu tiver. No caso aqui, o polinômio é de grau 0, né? Não tenho t na 1 aqui, né? De grau 0, e aqui é a mesma coisa. Então fica só A na 3t por conta do primeiro grupo e B na menos t do segundo grupo. Pronto, escrito isso, daí é só derivar, substituir, nenhum mistério, é só paciência e cuidado, né? Muito cuidado para não ter errinho de sinal, a gente conta aqui. Aqui, coeficientes de E na 3t dos dois lados têm que ser iguais entre si, é o que está em azul. O que está em rosa são coeficientes de E na menos 2t que estão aqui, que está aqui. E aí achou A e o B, achou a YP, e aqui a YC aqui na frente, está resolvido o problema. YP e YC. Exemplo 8. YP, esse aqui é esse, né? E a YC que eu tinha antes. Bom, aqui, vamos ver de novo. Quantos grupos? Alfa, beta, tá? Alfa aqui é 3 e o beta é 0. Aqui o alfa é 0 e o beta é 0. Então, são 2 pares diferentes, são 2 grupos. Aí depois eu olho o N, tá? O N do primeiro grupo é 2, porque é o polinômio de grau 2. Então, ele é responsável por botar aqui D1 t ao quadrado mais D2t mais D3, porque é 2. E do lado o E na 3t, né? Como o beta é 0, não fica nenhum cosseno, nenhum seno, né? A parte do seno vai embora e a parte do cosseno fica substituída por 1, simplesmente, né? Então, ficou E na 3t e vezes isso aqui. Agora, do outro grupo, eu tenho aqui alfa e beta iguais a 0 e tenho N igual a 0. Então, fica só uma constante, que é o E1. Bom, aí depois disso aqui tudo é conta
Deriva a primeira vez, deriva a segunda vez, substitui na equação, vê os coeficientes das mesmas potências para igualar 18d1 vezes e na terceira de cá, está multiplicando t ao quadrado, então é o mesmo que t ao quadrado e na terceira de lá, tá? Então aqui isso aqui é 1. Depois, os cor-de-rosa são os que estão com t na zero, estão aqui embaixo, e tem os outros aqui que não tem do lado de lá, então é igual a zero, e aqui também, né? Tá? Então são 4 equações, e aqui estão as 4 encontras, os 4 coeficientes determinados. Então eu determinei os 4 que eu sei, D1, D2, D3 e E1. E aqui está YP, que está aqui. Tudo isso aqui é YP, tá? E aqui do lado de cá é YC, isso aqui é YC, e isso aqui é YC e o outro é YP. Muito bem, próximo exemplo. Aqui, t ao quadrado mais 3 seno t. Bom, quantos grupos? Alfa, beta determina o grupo. Alfa aqui é 0, é o que está no exponencial. E beta tem o seno e cosseno, é 0 também. Agora o n é 2, então isso aqui é responsável por esses 3 primeiros termos. D1, d ao quadrado, d2, t e d3. Depois aqui é alfa igual a 0, e na 0, né, que tem aqui, e beta igual a 1, por causa do seno de 1t, né? Então aqui eu tenho que colocar um termo com cosseno de t, um termo com cosseno, e como n é 0, então não vai potência de t nenhuma aí. Mas são 5 coeficientes. Depois disso, deriva, substitui, chega no sistema aqui, né, quando iguala os coeficientes, os termos que têm as mesmas potências, as mesmas funções de t. Aqui o que está multiplicando o seno de um lado, que multiplica seno do outro, o que multiplica t ao quadrado de um lado, que t ao quadrado do outro, e os outros aqui são iguais a 0, né, como a gente está vendo aqui. Tá? Acho os 5 coeficientes, e então tá aí os coeficientes determinados, que já estão determinados, e depois a gente soma aqui com a nossa, isso aqui é a nossa YC. O resto é YP que a gente acabou de calcular. Tá? Isso aqui é YC. Ok, vamos adiante. Exemplo 10. Esses dois é um único grupo, por quê? Porque o alfa e beta deles é o mesmo. O alfa aqui é 0 e o beta é 2. Esse t aqui não atrapalha nada. Esse t e o 3 vão juntos, simplesmente diz que o n é 1, tá? Então, alfa é igual a 0, beta é igual a 2, e o n é igual a 1. Aí vai lá naquela fórmula que a gente escreveu e vê que vai ficar seno de 2t e cosseno de 2t, porque o beta é 2, né? Exponencial não tem, porque o alfa é 0. E tem aqui os polinômios que multiplicam na frente, que são de grau 1, porque aqui eu tenho polinômio de grau 1. Esse t aqui é que me dá o n igual a 1, e aqui é o t na 0, né? Tá? Então, por isso que está aqui 2 aqui, 2 coeficientes aqui, outros 2 aqui, multiplicando seno ou multiplicando cosseno. Deriva tudo, substitui, chega no sistema que eu coloquei aqui, tá? Faça os passos intermediários para chegar nisso que eu estou colocando aqui. Coeficiente de seno de 2t de cada lado são iguais entre si, de cosseno vezes t, que é aqui, ó, t vezes cosseno, também são iguais entre si, e quando não tem do lado de lá o mesmo tipo de função de t, é igual a 0 o coeficiente que tiver, e aí acha os coeficientes, tá? Bom, muito bem. Mas agora tem um exemplo aqui que vai causar uma pequena surpresa. Veja só, aqui está a parte que tem a ver com a homogênea associada, raízes menos 1 e 4, então está aqui YC, muito bem. Agora aqui, qual é o alfa e o beta do grupo? O alfa é menos 1 e o beta é 0, então está aqui. Aí a gente olha o n é o polinômio, não tem t multiplicando, então o n é 0. Então, a gente vai é levado a escrever o quê? É levado a escrever isso aqui. A vezes e na menos t. É isso que diz aquela regra lá, né? Deriva, substitui e olha só o que acontece, ó. Se eu coloco aqui a é na menos t, que é a derivada segunda, menos 3 vezes a derivada primeira, que tá aqui, vai ficar mais 3a é na menos t, e menos 4y dá isso aqui, que tem que ser igual a 2e na menos t. Daí o que acontece? Aqui assim não sobrou nada. Isso aqui tudo cancelou. Isso aqui tudo deu 0. Ah, isso aqui tudo cancela, dá 0, tá aqui, esse 0. E 2 e na menos 3. Então, como é que é isso? 0 igual a 2? Claro que alguma coisa está mal aí, né? Absurdo, não pode ser isso. Então, é sinal de que eu estou buscando uma coisa que não existe.
Então, a gente olha e olha e vê o seguinte, por que que deu zero? Qualquer coisa que eu colocar vezes e na menos t vai dar zero, porque o e na menos t está aqui, ó. É uma solução da equação diferencial linear homogênea associada à equação dada. Ou seja, e na menos t é uma coisa que colocada aqui no lugar do y e, de acordo com isso, as derivadas de maneira consistente, né? Vai zerar tudo isso daqui, né? A derivada segunda, menos 3y mais menos 4y, vai dar zero, porque é isso que é a minha equação homogênea associada, ela é obtida a partir do lado esquerdo igual a zero. Tá? Então, vai dar zero. Então, agora, o que acontece? Não dá para se usar a n menos t. Como é que se conserta isso? A gente multiplica pela menor potência de t, no caso aqui é t, poderia ser x, depende da variável independente que eu tiver, de tal modo a não repetir termos que já estejam na YC, tá? Então, aqui no caso, eu vou pegar esse A e na menos C e vou multiplicar por um T. Então, é isso que eu escrevi aqui. Multiplica esse termo pela potência mais baixa de modo a não repetir termos que estejam. Então, no caso, está aqui. Esse T aqui, ó, veio depois, veio agora, depois dessa explicação, tá? Esse T é para não ficar A e na menos T, que não pode, porque isso está lá na equação, que vai dar sempre na solução da equação linear homogênea associada. Isso aí, sempre que eu botar, vai cancelar tudo. Então, coloca um T multiplicando tudo e cuidado, né? A tendência é, já que eu botei o T, a gente viu antes que precisa botar até as potências mais baixas. Não, né? Se eu botar aqui a potência mais baixa, eu vou cair naquilo que nós vimos que não dá certo. Se eu botar a potência mais baixa do que é t na zero, seria t na zero, seria a na menos t. O a, tudo que eu botar a na menos t, não vai sempre cancelar, vai dar zero, né? Então não leva nada. Então, é a t e na menos t, deriva uma vez, deriva duas vezes, isso tudo, substitui na equação, e aí sim, chega no valor da constante a, que vai dar menos 2 quintos, tá? Porque vai dar isso, menos 5a igual a 2, então a igual a menos 2 quintos. Então, o YP é menos 2 quintos vezes t na menos t. E a solução geral está aqui. Isso aqui é a YC, né? E aqui está a YP que a gente acabou de calcular. Então, resumo, né? A gente tem que cuidar, ver se não está repetindo termos que já estão na YC. Ou seja, ver se esses alfa, beta e tal não leva a uma raiz da equação característica, né? Raiz da equação característica é aquilo que sai lá quando a gente resolve para encontrar o YC, né? Então, aqui, ó, eu coloquei. O que a gente tem que fazer na regra? Na regra, nós temos que acrescentar essa frase aqui. Se alfa mais ou menos beta i for raiz de multiplicidade h da equação característica, devemos multiplicar a expressão por t na h. Por que na h? Porque do t na 0, t na 1, t na 2, até o t na h menos 1, já vai estar lá. Se a raiz for de multiplicidade h, já vai estar lá nas soluções do y que estão no YC, certo? Da equação linear homogênea associada à equação dada. Muito bem, vamos ver outro exemplo. Aqui está YC, e na menos t, e na 3t. Aí a gente faz, olha para cá. Alfa e beta. Alfa é menos 1 e beta é 0. E aí vem a pergunta. Se eu não olhar se estou repetindo ou não coisas da YC, eu simplesmente colocaria alfa é menos 1, beta é 0, o N é 1, né? Porque tem um T aqui, o N é 1. Então, me levaria a escrever isso daqui. D1T mais D2, multiplica aí na menos T. Mas, eu me dou conta daí que eu estarei repetindo termos que estão aqui. Qual é o termo que estou repetindo? O D2E na menos T é a mesma coisa que o C1E na menos T, tá? Então, o D2E na menos T aqui são termos que, quando colocarem lá, vai cancelar tudo. Não vai sobrar nenhum D2E na menos T por causa disso, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que multiplicar essa minha primeira expressão por esse T aqui. Esse T aqui, a gente está multiplicando porque menos 1, que é o nosso alfa daqui, é raiz de multiplicidade 1 da equação característica. Está aqui, ó. Menos 1 está aqui. Então,
Olhar se tem, se aparece o termo aqui na YC, equivale a olhar se a raiz da equação característica tem esse valor aqui, o alfa mais ou menos e beta que eu estou determinando aqui para o grupo. Tá? Então, por isso, eu tenho que colocar então essa T multiplicando, e aí depois, para calcular as derivadas, não convém deixar isso aqui, é a construção da YT, YP. Depois a gente olha para ela e tenta escrever melhor para poder pensar em derivar, né? Porque tem que derivar a primeira vez, segunda vez para substituir. Então aqui a gente faz esse T, coloca para dentro, ó. Vai ficar T1D ao quadrado, T2 vai ficar multiplicando T e o N menos T lá fora. Então pelo menos fica um produto de N menos T por aquele parênteses, né? É mais fácil de trabalhar com isso do que trabalhar com essa forma T separado do D1T mais D2, N menos T, né? Bom, então, com isso aqui, calcula as derivadas, substitui, isso não está feito aqui, estou deixando para vocês fazerem, já estou dando a resposta da YP, que vai dar isso daqui. E, de novo, tá? Não precisa colocar, não deve colocar, né? Não precisa e não deve colocar nenhum termo com T na zero aqui, porque não vai levar nada. Um termo com T na zero, multiplicando E na menos T, é o C1 E na menos T que está aqui, tá? Que está na solução na parte da YC. Continuemos. Aqui, y2 mais 2y tem raízes da equação característica 0 e menos 2. Já vejam o seguinte, dois grupos. O primeiro é o 0, 0. Esse aqui já vi que vai dar problema, tem que olhar o que fazer, porque aqui eu tenho 0 na equação característica, tem uma raiz igual a 0. Então, 0, 0, o n é 0, seria só uma constante, né? O D1 só. Mas eu multiplico por um t. Esse t é porque 0 é a raiz de multiplicidade de 1 da equação característica. Em outras palavras, se eu não colocar o t, eu vou estar repetindo um termo que já está na YC, que é esse aqui. Ó. Essa constante C1 seria o D1 daqui, né? Então, eu boto o t do lado por causa disso. E o outro grupo, alfa é 2, não, alfa é 0, né? Não tem exponencial, alfa é 0, e o beta é 2, certo? Então, tá aqui. Agora, alfa mais ou menos e beta não é raiz da equação característica. Portanto, fica simplesmente uma constante vezes seno de 2t e outra constante vezes cosseno de 2t. Então, ficou assim. Calcula a derivada primeira, calcula a derivada segunda, substitui, aqui eu fiz todos os passos, e aí estão aqui o sistema, D1, D2 e D3, a resposta do sistema, substitui cada um no seu lugar, e aí está aqui o YP, e aqui do lado está o YC. Próximo exemplo. Alfa é menos 1, beta é 0, e não tem, o polinômio é de grau 0. Aí, de novo, tá? Menos 1 é a raiz da equação característica? É. Aqui, no caso, é e é duas vezes, né? O R1 e o R2 são iguais a esse menos 1 que eu tenho aqui, tá? Então, eu tenho aqui, ó, E na menos T já tá aqui, e o T na menos C também tá aqui. Então, tem que fazer um T2, é isso que tá aqui, ó. Seria, se eu não olhasse para esse problema, seria apenas D1 E na menos T, mas como menos 1 é raiz de multiplicidade 2, o H aquele é 2, eu preciso multiplicar por t ao quadrado. Então, tá aqui, t ao quadrado. Então, agora sim, com isso aqui tudo, a gente consegue derivar e tal, e chegar num valor de D1, que no caso é 1. Então, aí tá YP, deu t ao quadrado e na menos t, e aqui, essa parte aqui, que tem as constantes arbitrárias, sempre vai ser devido a YC, que tá aqui. Agora, exemplo 15. Aqui é um exemplo que eu fiz o seguinte, tá? Eu tenho um parâmetro ômega aqui que não está aparecendo com número nenhum, tá? E aqui eu tenho outro parâmetro aqui que é o ômega zero ao quadrado. Vocês devem lembrar, isso aqui deve lembrar vocês, né, dos problemas com massa mola que a gente andou fazendo por aí. Aqui eu quero considerar dois casos. Se esse ômega ao quadrado é igual ao ômega zero ao quadrado ou não. Então, aqui ele é diferente e aqui ele é igual. Então, vamos lá. Primeira coisa, tá? Num primeiro momento, eu vou resolver a equação característica aqui e tal, para chegar na U índice C. Tá? O índice C está aqui, tá? Cosseno de ômega zero t e seno de ômega zero t. Agora, eu vou ver aqui o que acontece por causa do cosseno de ômega t. O alfa é 0, porque não tem exponencial. O beta é ômega.
Agora, eu vou escrever sempre D1 cosseno de ômega t mais D2 seno de ômega t. Mas aí tem duas situações. Se eu tiver aqui repetindo um termo daqui, ou seja, se o ômega for igual ao ômega zero, eu vou estar repetindo termos, né? Se o ômega for igual ao ômega zero, eu tenho que multiplicar tudo por um t, que é o que está feito aqui, ó. Tá? E se não for igual ao ômega zero, eu não preciso multiplicar pelo t. Então, é isso que tem aqui nesse exercício. A primeira, o item A, ômega 2 é diferente de ômega zero ao quadrado, vai simplesmente uma combinação linear de seno e cosseno, deriva, substitui, e vai dar valor de D1 e de D2 do jeito que eu fiz aqui, e aqui está a solução particular. Então, a solução particular, observem que ela tem no denominador, inclusive, uma diferença entre ômega zero ao quadrado e ômega ao quadrado, ou seja, ela não serve para ômega igual a ômega zero, tá? Mas justamente a gente está fazendo para ômega diferente de ômega zero aqui. Então, já o fato de ter esse denominador já chama atenção que não vale se ômega for igual a ômega zero. Tá? E aqui está a parte da o índice C de t, né? E aí, se o ômega for igual a ômega zero, daí eu tenho que colocar um t. Por quê? Porque mais ou menos i ômega zero, esse aqui é o mais ou menos i beta, né? O grupo é alfa, mais ou menos i beta. Mais ou menos i beta é raiz de multiplicidade 1 da equação característica. Então, multiplico por t na 1, para não repetir termos que já vão estar na o índice C nesse caso. E aí faz isso, deriva, lá, e aí acha o D1 e o D2, e a solução particular está aqui, ó. Essa não tem o denominador ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado, né? Essa aqui está bem, ela vale para ômega zero aqui. E aqui tudo com ômega zero, né? Porque onde tinha ômega, botei ômega zero. Não tem mais ômega sozinho, né? Só ômega zero. Bom, então aqui está a U índice C, né? E lá do lado a U índice P, que nesse caso tem um T multiplicando, que antes não tinha, tá? Bom, então, aqui está, terminamos o estudo desse método. Como eu disse antes, né? Vocês veem que não é qualquer... Primeiro, tá? Equação diferencial a coeficientes variáveis, nem pensar em usar. E se a coeficiente for constante, tem que olhar se o formato do termo independente encaixa naqueles formatos que nós temos ali. Quer dizer, exponencial, seno, cosseno e algum polinômio multiplicando. Né? Se isso encaixar assim, então usar a regra corretamente, cuidar para não estar repetindo termos que já estejam na parte da equação linear homogênea associada à equação dada, e aí calcular a derivada, substituir, igualar os termos das mesmas funções de t dos dois lados, resolver um sistema algébrico para os coeficientes determinar, determina os coeficientes, substitui de volta e está escrito a solução particular. Então, com isso, temos agora sim, vocês têm os dois métodos para resolver. Tem os que dá para resolver por esse método, é claro que também dá para resolver pelo que a gente viu no vídeo anterior, porque aquele vídeo anterior vale sempre. Então, vocês têm duas opções, pode escolher se der para usar esse método, se vocês preferem usar aquele outro lá, que vocês vão resolver o sistema C1 linha, C2 linha, que é variação dos parâmetros, bom, fica à vontade. Mas tem alguns que não dá de jeito nenhum, coeficientes variáveis não dá para usar, e se não encaixar nesse formato, mesmo que sejam coeficientes constantes, também não vai dar para usar esse método desse vídeo que a gente viu hoje. Ok, então, espero que esteja tudo entendido. Bom estudo para vocês.